pessoal, vamos então continuar uma conversa sobre revolução científica, muito bem? Vocês já haviam conversado, havia sido explicado para vocês um pouco do contexto da chamada revolução científica, com o grandioso Leonardo da Vinci, as contribuições de Copérnico, de Kepler. Muito bem. Gostaria de abordar com vocês hoje outros dois grandiosíssimos autores, cientistas, pensadores da época moderna que contribuíram para esta revolução da ciência. Primeiro, gostaria de fazer referência a um dos autores, a um autor muito importante que buscou defender a teoria de Copérnico. Esse autor, esse pensador fantástico, era Galileu. Galileu. A ideia principal deste autor é a perspectiva do universo infinito. Para Galileu, ele testemunha e ele faz uma análise a partir do aprimoramento que ele faz da luneta, né? Um equipamento, um instrumento para analisar o universo, as constelações. Ele conclui a infinitude do universo. Porciúnculo, mas grande coisa ele falar, e é tão óbvio isso. Mas lembrem que a teoria dominante, predominante na época, era a ideia de que o universo era um todo finito. O universo estava inserido dentro de um ambiente finito. Esta ideia vem lá de Aristóteles, que dizia que existia um universo lunar, da Terra até a Lua, e um universo supralunar, da Lua até um conjunto de estrelas que fazia uma espécie de barreira, o fim do universo, o limite do universo. A parte lunar era a parte imperfeita e a sublunar era a parte perfeita. Esta era a ideia existente e defendida no período medieval e pelos primeiros pensadores modernos. A revolução científica, a partir das ideias de Da Vinci, de Copérnico, de Kepler e agora de Galileu, nos dão a noção da infinitude do universo, ou seja, olhando com os instrumentos, no caso a luneta, que ele aperfeiçoou, o Galileu, ele consegue perceber que existe muito mais de desconhecido no universo do que somente aquilo que os nossos olhos podem observar. O universo é muito mais vasto e ele é infinito. Não tem um limite, onde uma estrela que é limite, não. Mas, ao defender essas teorias, o Galileu, embora ele revolucione a ciência, ele vai contra as ideias do cristianismo. E nesse contexto, embora não estejamos mais no período medieval, mas a Igreja Católica, principalmente, ela é dominante. O cristianismo é a ideia predominante. Muito bem. Indo contra essas ideias, ele foi denunciado nos tribunais da Inquisição, ou seja, ele foi acusado de heresia, né? Ou seja, ele era considerado pelos cristãos um herege, aquele que vai contra os ensinamentos da igreja. E ele ficou em prisão, ele foi condenado a ficar em prisão domiciliar, ele ficou preso dentro da casa dele, e só não foi morto pela Santa Inquisição, porque ele negou as teorias dele. Ele negou as teorias dele. Teve que negar para não perder a vida. Tá? Mas o interessante é que nos escritos que ficaram de Galileu, né, ele não reconhece a autoridade de Deus e da Bíblia nas questões científicas. Ele vai dizer que para a ciência não dá para misturar a religião. A religião, Deus, Bíblia,
se refere a questões religiosas. As questões científicas, né, sobre o estudo do universo, o estudo, né, de tudo aquilo que se quer entender da nossa realidade, nós temos que apelar para a ciência. E por isso, o Galileu, ele vai dizer, então, que a matemática é uma ferramenta essencial para conhecermos a realidade. Porque tudo pode ser explicado de maneira matemática. A ciência, ela vai ter 3 características, então, na concepção de Galileu. Vejam bem, 3 características. O cientista ele deve observar, ele tem que estar atento para observar aonde estão os problemas, tem que ter uma observação, ele tem que fazer a experimentação, ele tem que testar as coisas, fazer experiências para ver se dá certo, se não dá certo, se é assim, se não é assim. E por fim, ele tem que adotar uma linguagem matemática, ou seja, exata, né? Tem que ser exato. Ele não pode, né? Ele não pode buscar a incerteza. Ele tem que ser exato. O que ele quer dizer em ser exato nesse sentido, né? Porque uma linguagem matemática, digamos lá que você é um cientista e você está fazendo um experimento, né? Está misturando líquidos lá, né? Aí você vai dizer, eu tenho que misturar um líquido aqui e ele tem que estar um pouquinho quente. O que é esse um pouquinho quente? Se eu vou testar, um pouquinho quente para mim provavelmente vai ser um pouquinho diferente do que é um pouquinho quente para você. Por isso tem que usar linguagem matemática. Você vai dizer, a água tem que estar a 50 graus centígrados, a 60 graus centígrados, a 40, ou seja, você vai matematizar, você tem que colocar 200 ml de água, não é um pouquinho mais de meio copo, não. Tem que ser exato, a ciência ela tem que ser exata. Então, as 3 características, observação, experimentação e linguagem matemática. Isso a ciência não pode perder de vista nunca. Essas são as principais contribuições do Galileu. Pós-Galileu, né, surge um outro pensador muito importante, que vocês vão ouvir falar muito dele, que é um cara chamado Newton. O Newton, ele vai se apoiar nas ideias do Kepler, né, que vocês já ouviram, e nas do Galileu, para explicar o movimento do universo. Esse universo vasto, grandioso, né? Como é que eu vou explicar isso? O Newton, ele consegue elaborar teorias muito que até hoje elas têm força, né? Elas são utilizadas como, por exemplo, a teoria da força gravitacional, né? Aquela teoria que explica aquela força responsável pela queda dos corpos, né? Por que os corpos são atraídos, por que os corpos caem para baixo, né? A força gravitacional. E a lei da inércia, né? Ou seja, ele vai dizer que todo corpo ele vai permanecer parado. Se ele está parado, ele vai permanecer parado. Se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento retilíneo, uniforme, se não existir nenhuma força exterior atuando sobre ele. Ou seja, se algo está parado, ele vai continuar parado. Só vai se movimentar se uma força vier e movimentar ele. Entendeu? Por exemplo, se você tem uma bola, uma esfera, né, uma bola, e você colocar a bola ali, num plano, ela vai ficar parada. Lei da inércia. Ela vai ficar, né, sem se movimentar. Agora, se você chutar ela, se você bater nela, se você empurrar ela, ela vai se movimentar. Ou seja, se não existir nenhuma força atuando sobre esse objeto, ele vai permanecer parado. Ou também, se você está se movimentando, né? Se nenhuma força parar você, você sempre vai continuar se movimentando, né?
Ah, mas tu chuta a bola, ela vai se movimentar, e em um momento ela para. Sim, porque existe a força do vento, a força do ar, a resistência do ar que faz ela parar. Se existisse o vácuo, né, onde não existe o ar, e você chutasse a bola nunca iria parar de se movimentar, ela ia continuar se movimentando, né? Por exemplo, é o que acontece com a Lua, e por isso ele conseguiu explicar, né, essas teorias, essas duas teorias, por exemplo, elas explicam situações cotidianas do nosso dia a dia, né? E também elas servem para explicar a realidade da órbita dos planetas. Como assim? A Lua, por exemplo, a Lua ela gira em torno da Terra, né? Ela gira em torno da Terra, ou seja, ela está em movimento. E como não tem nenhuma força, porque a Lua está no vácuo, né? Como não existe ar, por exemplo, que pare ela, ou que ofereça resistência para a Lua, ela sempre vai se movimentar, ela sempre vai se movimentar. Ela sempre vai girar. Mas, e se ela está girando rápido, como é que ela não vai para longe da Terra, né? Porque você vai girando, né? Você vai girando. Como é que ela não vai para longe da Terra? Porque existe a força da gravidade da Terra que puxa ela para perto, mas ao mesmo tempo existe a lei da inércia que faz ela continuar girando. Por isso que a Lua não cai na Terra, né? Por isso que quando o homem manda um satélite lá para o espaço, né? Ele fica girando, 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 não para de girar. Por quê? Porque ele está num ambiente onde não existe resistência, né? E até que alguém não for lá mecanicamente parar eles, eles nunca vão parar de rodear, né? De fazer as voltas ao redor da Terra. Então veja, o Newton ele revoluciona, juntamente com o Galileu, com o Kepler, com o Copérnico, com o Da Vinci e uma série de outros pensadores, ele revoluciona a ciência moderna. A ciência moderna, ela passa a demonstrar que o ser humano, ele é capaz, ele pode, e mais do que isso, ele deve buscar as explicações necessárias para tudo aquilo que os envolve. A religião tem que ser destinada para o âmbito da religião. Tá? Eu não posso usar o argumento de que Deus, né, ou da religião ou da Bíblia para tentar explicar o movimento da Terra, o movimento dos planetas, nada disso. É a ciência, é o ser humano que tem que descobrir esse mistério. E como bem mencionava o Galileu, através da observação, através da experimentação e através da linguagem matemática. De uma linguagem exata, precisa, que dê certeza daquilo que se está fazendo. Ok? Então vejam, galera, como importante é esse momento histórico do qual nós estamos falando, né? A razão humana, a mente humana, se vê responsável, né, por explicar toda a realidade que envolve os seres humanos. Ok? Fico por aqui, deixo o meu grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, um até logo do professor Porciúnculo. Tchau, tchau!